Imagine-se em Jerusalém, uma cidade fervilhando de tensões religiosas e políticas. O poderoso Império Romano domina a terra, enquanto os judeus lutam para manter suas tradições e fé. No coração desse turbilhão, um fariseu ousado se levanta. Seu nome? Gamaliel. Gamaliel, um homem não apenas de sabedoria, mas de coragem inigualável, carrega o legado de seu avô Hillel, um dos mais reverenciados rabinos da história judaica. Em uma época em que a palavra herege era uma sentença de morte, ele escolheu se levantar contra o Sinédrio para defender um grupo de homens simples, mas poderosos em fé, os apóstolos de Jesus. Os fariseus, conhecidos por sua rigorosa observância da lei, estavam sempre em conflito com os saduceus. E foi nesse cenário que um novo movimento começou a ganhar força. Pescadores e cobradores de impostos proclamavam uma mensagem revolucionária de amor, perdão e ressurreição. Eles eram uma ameaça à estrutura existente, um espinho na carne dos poderosos. No Sinédrio, a tensão era palpável. Líderes religiosos e eruditos discutiam acaloradamente sobre o destino desses homens. E então Gamaliel, com uma presença que silenciou a sala, levantou-se. Sua voz firme e cheia de autoridade trouxe uma mensagem que ecoaria pelos séculos. Deixem esses homens em paz. Se este propósito ou esta atividade é de origem humana, fracassará. Se, porém, vem de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, achar-se-ão lutando contra Deus. Com essa advertência poderosa, Gamaliel deixou o Sinédrio em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Prepare-se para conhecer a história de Gamaliel, o fariseu que, com sua defesa corajosa, mudou o curso da história e salvou os apóstolos. Jerusalém, uma cidade fervilhante e cheia de vida, era o centro das tensões religiosas e políticas do primeiro século. O Império Romano, com seu poder esmagador, impunha leis e tributos que pressionavam a população judaica, tentando dobrar suas profundas tradições religiosas. No entanto, os judeus se agarravam firmemente à sua identidade e fé, resistindo às influências externas. No coração dessa resistência estava o Sinédrio, a suprema assembleia de líderes religiosos e eruditos judaicos. Composto por fariseus e saduceus, este conselho governava as questões internas da nação judaica. Os fariseus, grupo ao qual Gamaliel pertencia, eram conhecidos por sua rigorosa observância da lei mosaica e das tradições orais. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos e na existência de anjos, conceitos que eram fundamentais para sua fé. Por outro lado, os saduceus, mais aristocráticos e politicamente alinhados com Roma, seguiam uma interpretação mais literal da Torá e rejeitavam muitas das crenças dos fariseus. A tensão entre esses dois grupos era palpável. Os fariseus, com sua busca por equilibrar tradição e modernidade, muitas vezes entravam em conflito com os saduceus, que preferiam manter a ordem estabelecida. Para o povo comum, os fariseus eram frequentemente vistos como defensores da fé e da justiça, enquanto os saduceus eram percebidos como elitistas e distantes das necessidades do povo. Nesse cenário tumultuado, surgiu um novo movimento que iria abalar as fundações do Sinédrio e da própria sociedade judaica. Liderados por homens simples, como pescadores e cobradores de impostos, os seguidores de Jesus de Nazaré proclamavam uma mensagem radical de amor, perdão e ressurreição. Esses apóstolos, com sua fé inabalável e pregações poderosas, rapidamente ganharam seguidores entre o povo, mas também atraíram a ira das autoridades religiosas. O Sinédrio viu nesses homens uma ameaça significativa ao seu poder e à estabilidade religiosa de Jerusalém. As multidões que se reuniam para ouvir os apóstolos e testemunhar seus milagres só aumentavam a tensão. Para os líderes religiosos, esses homens representavam um perigo que precisava ser contido a qualquer custo. Conforme relatado em Atos 5, 17 e 18, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele,
isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. E foi nesse contexto de alta tensão e incerteza que Gamaliel, com sua sabedoria e coragem, se levantou para fazer uma defesa que mudaria o curso da história. Mas antes de continuarmos, gostaríamos de saber: você já é inscrito no nosso canal? Se ainda não é, saiba que isso nos ajuda muito e incentiva a trazer conteúdos que podem abençoar o seu dia. Nos ajude com o seu like e sua inscrição. Continuando, os apóstolos de Jesus, movidos por uma fé inabalável, começaram a ganhar notoriedade em Jerusalém. Eles pregavam uma mensagem de amor, perdão e ressurreição, desafiando as tradições estabelecidas e a autoridade religiosa. A força de suas palavras e os milagres que realizavam atraíam multidões, provocando a ira do Sinédrio, especialmente dos saduceus. A prisão dos apóstolos tornou-se um evento frequente. Os líderes religiosos, determinados a silenciar esses homens, não poupavam esforços para contê-los. Conforme relatado no capítulo 5 de Atos, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele encheram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. No entanto, apesar das tentativas de repressão, os apóstolos não se intimidaram. Fortalecidos pela fé e pelo apoio crescente do povo, continuavam a pregar com fervor. A mensagem de Jesus ganhava cada vez mais seguidores, perturbando a situação vigente e desafiando a autoridade dos líderes religiosos. O Sinédrio, composto por fariseus e saduceus, encontrava-se em um dilema. De um lado, os saduceus, com sua visão mais conservadora e alinhada com o poder romano, queriam suprimir o movimento a qualquer custo. De outro, os fariseus, que acreditavam na ressurreição e em uma interpretação mais flexível da lei, viam a necessidade de uma abordagem mais ponderada. Gamaliel, um dos líderes mais respeitados entre os fariseus, observava atentamente os acontecimentos. Ele sabia que a decisão sobre o destino dos apóstolos poderia ter consequências profundas, não apenas para o Sinédrio, mas para todo o povo judeu. A tensão no conselho era palpável, com debates acalorados e discussões intensas sobre o que deveria ser feito com esses homens. A situação culminou em uma reunião crucial do Sinédrio. Os apóstolos, com semblantes firmes e resolutos, foram trazidos diante do conselho. A sala estava cheia de líderes religiosos, fariseus e saduceus, todos esperando ansiosamente o desenrolar dos acontecimentos. A atmosfera estava carregada de expectativa e tensão, com todos os olhos fixos nos acusados. Em meio a esse cenário, a presença de Gamaliel se destacou. Conhecido por sua sabedoria e prudência, ele sabia que era o momento de intervir. A decisão tomada naquele dia poderia mudar o curso da história e ele estava preparado para usar toda a sua influência para guiar o conselho rumo a uma escolha justa e ponderada. Em meio à agitação e ao clamor por punição, uma figura se levantou, trazendo consigo uma aura de calma e sabedoria. Gamaliel, respeitado fariseu e mestre da lei, pediu que os apóstolos fossem retirados temporariamente da sala. Seu pedido foi prontamente atendido e um silêncio expectante tomou conta do Sinédrio. Com uma voz tranquila e firme, Gamaliel começou a falar. Ele relembrou ao conselho de eventos passados, mencionando líderes revolucionários como Teudas e Judas, o Galileu. Esses homens haviam levantado seguidores e causado agitação, mas com suas mortes, seus movimentos desmoronaram. Conforme relatado em Atos 5:36 e 37. Porque antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos quantos lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Também pereceu, e todos quantos lhe deram ouvidos foram dispersos.
Gamaliel usou esses exemplos para argumentar que, se os apóstolos estivessem apenas seguindo um líder humano, seu movimento também pereceria por si só. O ponto culminante do discurso de Gamaliel veio com uma advertência sábia. Ele sugeriu que, se o movimento dos apóstolos fosse de origem humana, ele inevitavelmente falharia. Mas se fosse de Deus, nenhuma ação humana poderia detê-lo. Ele disse: "Deixem esses homens em paz. Se este propósito ou esta atividade é de origem humana, fracassará. Se, porém, vem de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Achar-se-ão lutando contra Deus." A argumentação de Gamaliel foi um golpe de mestre. Ele não apenas defendeu os apóstolos, mas também ensinou uma lição valiosa sobre a necessidade de prudência e paciência em momentos de conflito. Sua intervenção mostrou que, mesmo em meio a tensões intensas, a voz da sabedoria pode prevalecer, trazendo clareza e direção. A liderança de Gamaliel não se baseava apenas no conhecimento da lei, mas também na compreensão profunda da natureza humana e da providência divina. Os membros do Sinédrio, impressionados com a sabedoria de Gamaliel, decidiram seguir seu conselho. Chamaram os apóstolos de volta e, em vez de condená-los à morte ou prisão prolongada, optaram por libertá-los, após ordenar-lhes que não falassem no nome de Jesus e lhes aplicarem açoites. Conforme relatado em Atos 5:40, e concordando com ele, chamaram os apóstolos e, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os soltaram. A intervenção de Gamaliel foi crucial para o movimento cristão. Os apóstolos saíram do Sinédrio não com desânimo, mas com renovada determinação. Atos 5:41 e 42 relata: "E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus como o Cristo." A coragem e a sabedoria de Gamaliel permitiram que a mensagem cristã continuasse a se espalhar e a ganhar força. Sua intervenção foi um momento decisivo que salvou os apóstolos e ajudou a moldar o futuro do cristianismo. As palavras de Gamaliel ressoaram profundamente no Sinédrio. Os líderes religiosos, tocados pela sabedoria e prudência de sua argumentação, começaram a reconsiderar suas posições. A tensão na sala diminuiu à medida que os membros do conselho refletiam sobre a advertência de Gamaliel. Deixem esses homens em paz. Se este propósito ou esta atividade é de origem humana, fracassará. Se, porém, vem de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Achar-se-ão lutando contra Deus. Depois de uma breve deliberação, o Sinédrio decidiu seguir o conselho de Gamaliel. Os apóstolos foram chamados de volta à sala. Os líderes religiosos, embora ainda determinados a manter a ordem, optaram por uma abordagem menos drástica. Em vez de condená-los à morte ou prisão prolongada, decidiram aplicar uma punição mais leve, com a esperança de desencorajá-los sem criar mártires, conforme relatado em Atos 5:40. E, concordando com ele, chamaram os apóstolos e, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os soltaram. Os apóstolos foram açoitados e advertidos a não mais pregar em nome de Jesus. Contudo, essa punição física, destinada a intimidar, teve o efeito contrário. Os apóstolos deixaram o Sinédrio com uma renovada determinação. Atos 5:41-42 descreve a reação deles. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus como o Cristo. Em vez de se sentirem desencorajados, os apóstolos consideraram uma honra sofrer por sua fé. Essa atitude apenas fortaleceu seu compromisso e zelo em espalhar a mensagem de Jesus. A decisão do Sinédrio, influenciada pela intervenção de Gamaliel, foi um ponto de virada crucial. Permitiu que os apóstolos continuassem seu trabalho sem serem eliminados fisicamente.
o que poderia ter extinguido o movimento nascente. Além disso, mostrou ao povo que mesmo dentro do sinédrio havia vozes de razão e sabedoria dispostas a ouvir e ponderar antes de agir. O impacto dessa decisão foi imediato e profundo. O movimento cristão, em vez de ser suprimido, ganhou força. A mensagem de amor, perdão e ressurreição continuou a se espalhar, ganhando cada vez mais adeptos. Gamaliel, com sua intervenção prudente, garantiu que os apóstolos tivessem a oportunidade de continuar seu ministério, o que acabou moldando o futuro da fé cristã. A coragem e a sabedoria de Gamaliel são lembradas até hoje como um exemplo de liderança justa e ponderada. Ele mostrou que mesmo em momentos de grande tensão, é possível agir com prudência e compaixão, considerando as implicações maiores de nossas ações. A intervenção de Gamaliel no Sinédrio teve repercussões que se estenderam muito além daquele dia. Sua sabedoria e coragem não só salvaram os apóstolos de uma provável condenação, mas também permitiram que o cristianismo florescesse em seus primeiros anos. A decisão de libertar os apóstolos influenciou diretamente o crescimento e a propagação da mensagem cristã, impactando profundamente a história religiosa e cultural. Um dos impactos mais notáveis de Gamaliel foi sobre Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria conhecido como o apóstolo Paulo. Saulo era um zeloso perseguidor dos cristãos, determinado a erradicar o movimento nascente. No entanto, ele tinha uma conexão profunda com Gamaliel, tendo sido seu discípulo. Em Atos 22:3, Paulo menciona com orgulho sua educação. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. A influência de Gamaliel sobre Saulo não pode ser subestimada. Sua formação sob a tutela de um mestre tão sábio e ponderado certamente moldou o caráter e o pensamento de Paulo. Após sua dramática conversão no caminho para Damasco, Paulo canalizou o zelo que possuía para perseguir os cristãos em uma paixão fervorosa por espalhar o Evangelho. Os ensinamentos de Gamaliel, que equilibravam rigor com misericórdia, encontraram um novo propósito na missão de Paulo. Paulo, em suas cartas e pregações, mostrou uma compreensão profunda da lei judaica, aliada a uma visão renovada pela graça de Cristo. Ele frequentemente usava sua formação para argumentar de forma convincente, tanto para judeus quanto para gentios, mostrando a continuidade entre a antiga aliança e a nova aliança em Cristo. A sabedoria de Gamaliel, portanto, ecoou nos ensinamentos de Paulo, ajudando a moldar a teologia cristã e a expandir o alcance do Evangelho. Além de sua influência sobre Paulo, Gamaliel continuou a ser uma figura respeitada e reverenciada no judaísmo. Sua abordagem ponderada e sua capacidade de ver além das aparências imediatas fizeram dele um exemplo duradouro de liderança justa e compassiva. Nos textos rabínicos, ele é lembrado como um líder que aplicava a lei com equilíbrio e compreensão, valores que são altamente estimados até hoje. O legado de Gamaliel é uma lição eterna de sabedoria e prudência. Ele nos ensina a importância de agir com discernimento e paciência, especialmente em tempos de conflito e incerteza. Sua defesa dos apóstolos foi um ato de coragem que mudou o curso da história, mostrando que a verdadeira liderança envolve não apenas o conhecimento, mas a aplicação justa e compassiva desse conhecimento. Gostaríamos de saber o que você acha da influência de Gamaliel sobre Paulo e o cristianismo. Deixe seu comentário abaixo. E se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras. A vida e as ações de Gamaliel nos oferecem várias lições valiosas que podem ser aplicadas em diversas situações de nossas vidas. Sua sabedoria, prudência e coragem são características que todos podemos admirar e seguir como exemplo. Gamaliel demonstrou que a verdadeira sabedoria não está apenas no conhecimento, mas na aplicação ponderada desse conhecimento.
Em um momento de grande tensão e conflito, ele manteve a calma e usou exemplos históricos para argumentar a favor da prudência. Sua intervenção no Sinédrio é um exemplo clássico de como a sabedoria pode prevalecer mesmo em situações de alta pressão. A lição aqui é clara. Em tempos de crise, devemos buscar agir com discernimento e ponderação, considerando todas as implicações de nossas ações. Gamaliel nos lembra da importância de reconhecer a mão de Deus nos eventos ao nosso redor. Sua advertência ao Sinédrio de que poderiam estar lutando contra Deus se opusessem aos apóstolos é uma poderosa lição de humildade e respeito pela providência divina. Em nossas vidas, é essencial ter fé e acreditar que há um propósito maior em ação, mesmo quando não compreendemos todos os detalhes. Este ensinamento nos encoraja a agir com humildade e a confiar que Deus está no controle. Em um ambiente de intenso conflito religioso, Gamaliel se destacou por sua disposição em ouvir e considerar diferentes perspectivas. Sua abordagem nos desafia a praticar a tolerância e a busca pelo entendimento mútuo. No Sinédrio, ele não apenas defendeu os apóstolos, mas também promoveu um diálogo construtivo. Esta lição é particularmente relevante hoje, em um mundo muitas vezes dividido por diferenças de opinião e crença. Devemos buscar o diálogo e a compreensão, valorizando as perspectivas dos outros. A coragem de Gamaliel, ao se levantar e defender os apóstolos diante do Sinédrio, é uma lição poderosa de integridade e justiça. Ele poderia ter permanecido em silêncio, mas escolheu falar em defesa daquilo que acreditava ser justo, mesmo sabendo que sua posição poderia ser impopular. Esta lição nos encoraja a defender nossos princípios e valores, mesmo quando enfrentamos oposição. A verdadeira coragem é agir com integridade, independentemente das consequências. Gamaliel é lembrado por sua capacidade de aplicar a lei com equilíbrio e misericórdia. Ele ensinou que a justiça deve ser temperada com compaixão e compreensão. Em nossas vidas, isso significa que devemos buscar ser justos em nossas ações e decisões, sempre considerando o impacto que elas terão sobre os outros. A justiça verdadeira envolve mais do que seguir regras, envolve tratar as pessoas com dignidade e respeito. A vida de Gamaliel nos ensina que a liderança verdadeira é marcada pela sabedoria, prudência, respeito à providência divina, tolerância, coragem e justiça. Suas ações no Sinédrio são um testemunho duradouro de como uma voz ponderada e justa pode fazer a diferença em momentos críticos. Gostaríamos de saber: qual dessas lições de Gamaliel você acha mais relevante para os dias de hoje? Deixe seu comentário abaixo. Ao longo desta jornada, exploramos a vida e o impacto de Gamaliel, um fariseu cuja sabedoria e prudência deixaram uma marca indelével na história. Desde sua formação sob a tutela de seu avô Hillel até seu papel influente no Sinédrio, Gamaliel demonstrou uma profunda compreensão da lei e uma capacidade notável de liderar com discernimento. Sua intervenção no Sinédrio, defendendo os apóstolos e aconselhando prudência, mostrou seu compromisso com a justiça e a verdade. Ele ensinou ao conselho a importância de agir com cautela, reconhecendo que a providência divina pode estar em ação, mesmo nos eventos mais inesperados. A influência de Gamaliel se estendeu além do judaísmo, impactando diretamente o cristianismo através de seu aluno Saulo, que se tornaria o apóstolo Paulo. Os ensinamentos de Gamaliel forneceram a Paulo uma base sólida, que o ajudou a argumentar e a pregar de maneira convincente, conectando a antiga aliança com a nova aliança em Cristo. Gamaliel também é lembrado como uma figura de liderança justa e compassiva no judaísmo, aplicando a lei com um equilíbrio de rigor e misericórdia. Sua abordagem ponderada é um exemplo eterno de como a sabedoria e a justiça devem andar de mãos dadas. Através de sua vida e ações, Gamaliel nos deixou várias lições valiosas.
a importância de agir com sabedoria e prudência, o respeito pela providência divina, a necessidade de tolerância e diálogo, a coragem para defender o que é justo e a aplicação justa da lei. Estas lições são tão relevantes hoje quanto eram na época de Gamaliel. Ao refletir sobre a vida de Gamaliel, somos lembrados de que a verdadeira liderança envolve não apenas o conhecimento, mas a aplicação justa e compassiva desse conhecimento. Ele nos mostrou que, mesmo em momentos de grande tensão e conflito, é possível agir com integridade e sabedoria, influenciando positivamente o curso da história. Queremos agradecer por acompanhar esta narrativa inspiradora sobre Gamaliel. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que podem abençoar o seu dia.